A raiz do nome vem do phyton, que significa vegetal, e o terapeia, que significa tratamento, ambas partes do grego. É o estudo das plantas medicinais e suas aplicações na cura das doenças. E surgiu independentemente em várias partes do planeta. O metabolismo especial da planta, desenvolvido, né, ao longo da evolução, ou seja, esse processo de defesa e competição, ela criava uma molécula diferente, e esse processo foi gerando que essas plantas que fossem mais efetivas nessa seleção natural iriam se reproduzir da melhor forma possível. Todo o processo metabólico dessas plantas, a fotossíntese está no meio, dividindo, né, no metabolismo de carboidrato, metabolismo do nitrogênio e dos ácidos graxos, vai se percebendo, vai se criando, né, ao longo de milhões e milhões de anos, diferentes tipos de moléculas diferentes para defesa, competição, estímulo à atração, e essas moléculas têm uma função no ser humano, e o ser humano, ao longo da evolução, também foi evoluindo para criar receptores para essas diferentes moléculas, né? Uma parte dessas moléculas estão nos próprios alimentos, né? Mas outra parte nessas plantas que o ser humano, ao longo da história, cada vez foi utilizando mais, e hoje a gente já tem evidência que o ser humano tem evoluído junto com algumas plantas medicinais. É uma utilização histórica muito ampla e de diversas formas possíveis. Tem descrições, né, e evidências em assentamentos, né, dos neandertais há 60 mil anos, cadáveres que ali ao redor tinham plantas medicinais. Também tem desenhos em rochas que nos orientam à utilização desde milhares de anos atrás, né, dessas plantas medicinais. Na Mesopotâmia, nos sumérios e nos babilônios, há 4 mil anos antes de Cristo, já usavam essas plantas medicinais que estão descritas aí. Na China tem um importante documento que é o Pentizal, que é esse que está aqui à direita, que também 2.700 anos antes de Cristo, já descrevia 7.000 espécies diferentes. Tem o papiro de Ebers, no Egito Antigo, 1.600 anos antes de Cristo, é esse que está aqui na parte inferior direita. Lá na Índia, também tem-se uma utilização também milenar, junto da medicina ayurvédica, que é como se denomina a medicina tradicional indiana. Na Grécia, com Hipócrates, descreve a teoria dos humores. Há 460 anos antes de Cristo, já descreve 300 espécies de plantas medicinais com efeitos no ser humano. Na Grécia também, Dioscórides, 78 anos depois de Cristo, também descreve aqui nessa imagem que está aí referida ao lado direito inferior, né, 600 espécies, 18ª dinastia, onde eles estão aqui na imagem com flores de mandrágora, né, e lótus, que também eram utilizadas, também aqui um manuscrito árabe, 1334, também descrevendo plantas medicinais. Na Idade Média, a igreja dificultou bastante, né, o desenvolvimento das plantas medicinais, inclusive no processo da Santa Inquisição, né, muitas pessoas foram queimadas como bruxas, né, e etc. E uma importante, né, dessas acusações era para a utilização de plantas medicinais na cura de determinadas doenças. No Renascimento, isso modifica bastante, né? O Renascimento já é uma filosofia que tende a entender, não descartar o papel de Deus, né, da religiosidade, mas entendendo que as plantas são parte, né, da produção divina e que devem ser estudadas, né, e que podem ter um mecanismo benéfico, e isso faz parte, né, dos ensinamentos religiosos também, né? Ou seja, o Renascimento tinha essa concepção que era bem diferente da Idade Média. Paracelso, né, que foi pai da farmacologia química, fundador da homeopatia, né, e colocava, né, que depende da dose se um veneno é veneno ou não. O muito mata e o pouco cura. Na história moderna, em 1805, se isola a morfina da papoula, aqui do lado direito superior, né, tá a papoula, como se extrai aqui esse líquido, né, que é onde posteriormente vai ser refinado e extraído a morfina, né, que foi uma revolução total para a medicina. No início do século XX, houve um grande ataque da ciência acadêmica, né, para as plantas medicinais. Foi colocado em segundo plano, né, colocada como charlatanismo por muitos anos, né. No Brasil isso aconteceu também muito forte.
No Brasil foi um pouco mais tardio do que em alguns países da Europa, por exemplo, né? Com a ascensão dos métodos científicos, né? A criação de alguns medicamentos, as plantas medicinais e o conhecimento tradicional como um todo, ele foi relegado, né? A segundo plano, porém isso não modificou, né? A utilização da população. Só para vocês terem ideia, foi realizado um estudo no Brasil, uma pesquisa, né? Onde se verificava que mais de 80% da população brasileira acredita e continua utilizando, né, as plantas medicinais. O que a gente tem que olhar a situação diferente, porque se a gente somente dizer que não serve e virar as costas, as pessoas vão continuar usando e a gente não vai poder influenciar esse processo, né? Também uma coisa importante foi a convenção, né, da Organização Mundial de Saúde de Alma-Ata, que foi a primeira vez que reconheceu as práticas ancestrais, né, no processo de saúde e doença, e orientou que os países tivessem em consideração essas práticas ancestrais. E a partir daí, né, a Organização Mundial de Saúde cria o Departamento de Medicina Natural e Tradicional, né, que avalia várias práticas tradicionais. No Brasil, a gente teve um choque civilizacional muito grande, os 4 troncos indígenas principais no Brasil, com centenares de diferentes etnias, cada etnia tinha um conhecimento altamente diferenciado das plantas medicinais, já que cada etnia tinha um conhecimento do bioma, né, que vivia, ou seja, das plantas de determinado ecossistema, mas também há evidências de que algumas tribos trocavam conhecimento entre si, né, mas o conhecimento é tão vasto, tão gigantesco, né, e que perdura até hoje, né, mesmo com o genocídio aí da maior parte. Os indígenas eram 5 milhões, né, quando chegaram os portugueses no Brasil, e chegou a cair em pouco tempo para 700 mil. Não é à toa que existem grupos estrangeiros estudando várias tribos, moléculas muito importantes que saíram do conhecimento indígena, né? A chegada dos europeus, que também trouxeram um vasto conhecimento da Europa, que é muito grande em plantas medicinais. Essas plantas medicinais vieram nos navios também, mas também a Europa havia sofrido uma invasão aí pelos mouros por aproximadamente 500 anos, o que também trouxe todo um vasto conhecimento do Oriente Médio e do norte da África para a Europa. Também a Europa foi influenciada muito fortemente pelo conhecimento da Ásia, né, através principalmente da rota da seda, né, que intercambiava essas ervas finas, né, mas também muito conhecimento no processo. E posteriormente vieram os africanos escravizados de diferentes tribos e locais da África, né? Uma grande parte deles carregavam sementes no bolso, outros chegaram a trazer algumas mudas, né? Mas traziam um vasto conhecimento das plantas medicinais também. Posteriormente, os boticários, né? E esse daqui é Diogo de Castro, que foi o primeiro boticário que veio de Portugal. Eles usavam a botica, onde eles carregavam várias plantas medicinais, carregavam pelo país todo, aprendendo e ensinando, né? Ou seja, esse processo levou também a ajudar a homogeneizar o conhecimento ao redor do país. E a fitoterapia no Brasil, ela começa com o programa de pesquisa de plantas medicinais, que durou até 97. Posteriormente, a Organização Mundial da Saúde cria, como eu falei, a medicina natural e tradicional, incentivando, né, que os sistemas nacionais de saúde dessem uma importância, né, para as práticas tradicionais. Em 2006, é criada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Depois tem a portaria de 2006, né, que reconhece a utilização das plantas medicinais nas unidades básicas de saúde. A partir daí foi legal, né, você utilizar as plantas medicinais dentro das unidades de saúde. Depois foi criado, né, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, que regulamenta, né, de uma forma mais específica todo esse processo. Posteriormente, se cria, em 2008, o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, onde esse programa já tem recursos, já tem um subsistema, né, que favorece, né, a utilização dessas plantas medicinais, tem recurso, tem protocolo, né, e etc. E todo esse sistema, ele culmina em 2009, né,
quando foi criado o RENE-SUS, que é a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do SUS, que foi construído com a maior parte das universidades federais do país. Pesquisadores em plantas medicinais participaram. Inicialmente, foram propostas 300 plantas para que tivessem nessa relação nacional, porém, foi avaliado a toxicologia de cada planta dessa e o grau de evidência que havia de cada planta dessa, e no final ficaram com 73 plantas, que são as plantas mais seguras, com mais evidência, que devem ser utilizadas mais frequentemente no SUS. O que é a droga vegetal? Vem do drug, do alemão, né, que é planta seca, que é a planta medicinal após a coleta, estabilização e secagem, né? Ela pode estar inteira ou ela pode estar em pedaços, né, de diferentes formas. O fitoterápico é a planta medicinal já preparada. O medicamento é um produto farmacêutico que tem toda a sua técnica, né, de elaboração e tem uma finalidade específica. A planta medicinal é a planta que tem alguma ação farmacológica no ser humano. E aqui são os conceitos legais. O guaraná, a droga vegetal, né, o guaraná em pó, o extrato de guaraná como derivado. Mais um exemplo aqui, né, no caso da camomila, pode ter o chá. Existem países que têm regulamentação, né, sobre esses chás que vêm de caixinha, né, eles são considerados plantas medicinais. No Brasil, entra na legislação de alimento e ele é vendido de forma aberta nos supermercados. A droga vegetal já é vendida em farmácias e drogarias. No caso aqui da camomila, ela pode ser vendida flores, né, secas, que pode ser usado de forma interna ou externa, né? A forma interna vai ser para cólicas intestinais, quadros leves de ansiedade, e a forma externa vai ser utilizado em contusões, processos inflamatórios na boca e na gengiva. Aí temos o medicamento fitoterápico, tem de uso externo, né? Aqui você pode usar a camomila em pomada para assadura. Também você pode usar de uso interno a camomila, que é antiespasmódico intestinal. Os princípios ativos, né, são as substâncias responsáveis pelo efeito terapêutico, ou seja, aquela molécula que vai se conectar a algum receptor do ser humano e vai causar um efeito positivo. A gente chama de princípio ativo ou molécula ativa. Remédios caseiros, né, são aquelas preparações com as plantas medicinais que não existem grandes técnicas, né, para fazer e podem ser realizadas em casas. Aí tem a diferença do medicamento oficinal para o oficial. O oficinal, ele tem uma fórmula declarada e legalizada, só que é feita pela manipulação, né, na farmácia de manipulação, geralmente, por um farmacêutico. Agora, o medicamento oficial é aquele que você já compra pronto na farmácia. Entrando nas formas de preparo, a forma mais utilizada é a infusão, que você vai fazer, né, nas partes mais suaves da planta, né, que são as folhas, flores, e principalmente nas plantas aromáticas. Se ferve a água, né, depois você coloca ela num copo, né, ou numa jarra, e você coloca a planta dentro dela e você tapa, né? Isso aí você vai deixar de 10 a 20 minutos. Na infusão, tem lugar que chama popularmente por abafamento. Tem a decocção ou cocção, esse nome vai variar, independência do local. Aí a gente já utiliza para as partes duras da planta, né? Para sementes, raízes e cascas. São partes que você requer de maior temperatura. Primeiro você ferve a água, depois você coloca a substância, né? Seja sementes, cascas, casca do tronco, raízes, né? Você vai colocar dentro dessa água fervente, vai tapar e continuar fervendo com fogo baixo por 10 a 20 minutos. A maceração, você vai colocar a planta em um veículo líquido para dissolver, né? Independência da planta, pode ser diferentes veículos, né? Como água, álcool ou óleo. Na própria temperatura ambiente, você vai deixar de 12 a 24 horas. Tem a tintura, é uma das formas de conservar a longo tempo, né? Você vai deixar macerar em solução hidroalcoólica, ou seja, tem que ter componentes de líquido e componentes de álcool, né? Entre 10 e 15 dias, e depois você vai espremer e filtrar, e aqui está em exemplo, né, esses potinhos aí, e dura bastante, né? Uma das coisas que dura mais tempo, e é uma das que eram mais usadas no passado, justamente por não estragar facilmente, né?
Suco ou sumo, né? Isso aí é o comum, é o suco que cada pessoa utiliza em casa. Quando a parte seca da planta, ela é triturada, né? Também existem várias formas de utilizar esse pó, né? Formas externas e internas, né? Uma parte desses pós podem ser colocados, inclusive, em cápsulas e ser ingerido, né? Esse pó. Mas também tem, como eu comentei com vocês, tem um rapé, né? Que é um pó que é utilizado principalmente pelos indígenas, né? Por via intranasal. E tem várias utilizações, várias plantas diferentes, né? Mas também tem pós que podem ser usados na pele, em ferimentos externos, né? Óleos, as ervas secas ou frescas são colocadas em um frasco transparente, com qualquer tipo de óleo, né, que você preferir, manter o frasco fechado sob o sol por 2 a 3 semanas, você faz uma filtragem e depois disso, você já deve esconder do sol, né? E tem ungüentos e pomadas que você pode preparar de diferentes formas para ser usado de forma externa. O mais importante disso é que tem que ter um veículo gorduroso, né, para levar essa molécula ativa de fora da pele para dentro da pele, né? Geralmente, né, o uso mais tradicional que se dá é do sebo de carneiro, mas tem gente que faz pomada, né, com a gordura da galinha, né, a gordura de outros animais, mas também dá para fazer, né, até de forma caseira, com vaselina, que também é uma gordura sintética, né, derivada do petróleo, mas ela também tem essa capacidade de colocar essa planta medicinal para dentro da pele. Essas plantas medicinais devem ser pesquisadas. Muito importante o processo de identificação. Você pode cultivar em locais diferentes, sob temperaturas, circunstâncias diferentes, ou até mesmo, por exemplo, o agrotóxico, e ter um resultado na saúde diferente, sendo a mesma planta. Você tem que avaliar a qualidade dessa matéria-prima, né? Uma avaliação estrita. Se for através de fitoterápico, tem que descrever, né, de uma forma mais adequada o processo de manipulação. E todas as pesquisas, né, que devem passar qualquer medicamento, né, pesquisas pré-clínicas e pesquisas clínicas. As comunidades têm seus próprios nomes populares, e esses nomes são chamados, né, comuns, vulgares, vernaculares, que são aqueles utilizados nesse local, que pode ser bem diferente do utilizado em outro lugar. E cada planta tem seu nome científico. Isso sim é uma segurança que a gente deve ter, porque os nomes populares são diversos, agora o nome científico é um só, né? Só a título de exemplo aqui a gente tem 2 plantas, né? A Bauhinia forficata e a Bauhinia variegata. As duas têm um nome aí mais conhecido como pata de vaca. A forficata, ela tem uma utilização na diabetes. Porém, a variegata não. Vocês veem que a folha é bem parecida, né? O fruto é moderadamente parecido. A flor é parecida. O que diferencia fundamentalmente é a cor da flor, né? Mas, como vocês podem imaginar, a planta não vai estar na sua etapa de floração o ano inteiro. Bom, e como é que se define esse nome científico, né? É um nome em latim binominal. O primeiro se define o gênero e o segundo é o nome específico da planta. Só que a título de exemplo, né? O nome popular é hortelã, mas o nome científico é menta, que é o nome genérico, arvensis, que é o nome específico, e o L é a primeira letra do nome do autor que descreveu essa espécie. Tem a citronela, e aqui a gente tem o capim-santo ou capim-cidreira. São muito parecidos, pode até consumir uma pela outra, né? E qual é o problema nesse caso? Por exemplo, a citronela, você faz um repelente que não tem influência, por exemplo, nas gestantes, porque existem vários repelentes químicos que têm influência na gestante. Você pode fazer um repelente com citronela. O capim-cidreira, você faz chá com ele serve como tranquilizante, antiespasmódico, e você pode tomar ele até com biscoito, né, num chá da tarde. Porém, se você fazer isso com a citronela, se você tomar o chá dela, ele é tóxico. E como é que você diferencia essas duas? Você pega uma folhinha e cheira. Você espreme assim com os dedos e cheira.
Somente com o olfato você vai perceber que essa de cá tem um cheiro de house, né? Um cheiro eucaliptado. E a capim cidreira vai ter um cheiro mais adocicado, né? Um cheiro mais próximo da erva cidreira. Bom, é importante ter vários cuidados na plantação e colheita, né? É importante não plantar as plantas medicinais na beirada da estrada, proximidade a lavouras, né, que usam agrotóxico, porque o vento, né, carrega esse agrotóxico. Depósito ou emissão de produtos industriais não deve estar perto da plantação. Beira de rio ou córrego poluído. As plantas medicinais, elas têm menos toxicidade, em geral, do que os medicamentos. Não quer dizer que isso as exclui da toxicidade. Principalmente as plantas que estão mais próximas, né, e são mais utilizadas pelo ser humano, as plantas que faziam mais mal, a gente matava, né, de próximo ali das cidades, né, ou próximo do seu quintal. Agora, as plantas que faziam bem, eu reproduzia essa planta, eu dava para o vizinho uma muda, e essas plantas foram as que se desenvolveram mais com o ser humano e as que hoje estão mais próximos da gente. Quando você indicar uma planta medicinal para alguém, de preferência, nunca indique por mais de 30 dias, sempre indique um tratamento por menos tempo, né? Porque isso reduz a possibilidade de ter toxicidade. Evitar os erros na identificação é muito importante, como eu já falei anteriormente. Cuidado com a coleta e armazenamento. Às vezes você foi plantado direitinho, foi coletado direitinho, mas você guarda em um local contaminado. A quantidade não deve ser excessiva. Evitar sempre nos grupos mais suscetíveis, né, a ter maiores complicações. Crianças, gestantes, na fase de amamentação. Nesse caso aqui, utilizar somente com evidências científicas sólidas e o preparo e uso adequado. Se uma planta ela deve ser utilizada a folha e você usar o caule, as concentrações, né, das moléculas ativas são diferentes. Aqui estão vários artigos que avaliam a ginkgo biloba, que ele é um estimulante neural muito utilizado aí mundo afora, e aí eles conseguiram, né, avaliar as interações medicamentosas. Muito possivelmente, todas as plantas medicinais que têm um efeito no ser humano possam ter interações medicamentosas com diferentes medicamentos, né? Uma grande parte delas não está estudada, mas é importante sempre a gente ter em consideração e sempre ampliar o conhecimento, né? Se você quer utilizar determinada planta, veja o nível de conhecimento que existe, né, na literatura para utilizar de forma mais segura. A planta seca, ela vai durar 1 ano se você utilizar em embalagens escuras. Agora, quando você vê mudança de cor, muito provavelmente está começando os fungos. Os pós, ele, em geral, duram 6 meses se tiverem também embalagens escuras, tudo bem fechado. O principal sinal de alteração é a mudança da cor. As tinturas vão durar aí aproximadamente 1 ano, mas independência da quantidade de álcool que você botar, pode durar mais, né? Mas a gente considera esse prazo de validade. É importante estar no vidro âmbar, né, que é esse vidro amarelado, que reduz a incidência solar, né, de raios, principalmente ultravioletas. Também observar a mudança de cor, né, e a precipitação, ou seja, quando você vai ver que está evaporando muito, fica na parte superior do frasco. Tanto a infusão quanto a decocção, 24 horas e deve ser guardado na geladeira, e vai mudar principalmente o cheiro e o sabor. A garrafada, que vai durar 1 ano, também deve ser utilizado em vidro âmbar, também muda a cor e também há essa precipitação. O xarope, em geral, dura-se 3 meses, também deve ser guardado em vidro âmbar, baixas temperaturas e boas condições de higiene, também muda a cor. E as pomadas duram 6 meses, também devem ter embalagens escuras, né, e devem estar bem protegidos. Eu queria, a título de exemplo, mostrar alguns artigos, né, em diferentes etapas. Esse aqui é um artigo de estudos pré-clínicos, né, com o mastruz para a reparação de tecidos em rádio de coelhos, né? E aí tem uma comparação que comprova uma melhora substancial, né? Tem até algumas fotos aqui do processo de cicatrização feito através do cataplasma de mastruz. É uma tese de doutorado feito com o quebra-pedra, uma planta utilizada muito frequentemente, né, contra os cálculos, e ela deve ser utilizada com uma grande quantidade de água, né? A água também é medicinal. O primeiro grupo tomava
1,25 miligramas de extrato da planta por mililitro, e o outro tomava só água. Observou-se que o grupo B, ele teve mais pedra do que o grupo A, né? Ou seja, observou que a planta tem uma grande diferença em relação à só utilização de água. Importante analisar também os fitoterápicos tópicos, têm uma grande importância, e essa importância está em aumento, né? Já que nossa população, assim como a população do mundo inteiro, está aumentando a idade, né? Ou seja, cada dia a gente tem mais idosos, mais acamados, as feridas crônicas, né? 54%, dentre elas aí está o pé diabético, né? As feridas relacionadas à circulação, né? Que são feridas que vão demorar muito tempo e muitas não vão cicatrizar a vida inteira, né? E as queimaduras. O grupo de Campinas fez algumas pesquisas, né? Utilizando a conjunção, né, do amamelis, da calêndula, da barbosa e da arnica, né, no grupo de curativos de lá, e foi um resultado positivo, né, de 80% a 100% de melhora ou cura, e uma elevada aceitação pelos profissionais e pela população. E é importante, né, as estratégias que eles tiverem em consideração para chegar a isso. Não é simplesmente dar o fitoterápico, tem que ter um treinamento dos profissionais, tem que ter uma adequada documentação dos resultados, e as visitas domiciliares têm que ter uma frequência importante, né? O que também se aplica para lesões tratadas com medicamentos comuns. Como o resultado foi positivo, com medicamentos disponíveis facilmente na comunidade, medicamentos baratos, é uma coisa que com certeza temos que ter em consideração. Um estudo pré-clínico de plantas diuréticas em Cuba, eu achei bem interessante, porque lá eles encontraram 179 plantas com efeito diurético. Dessas plantas, eles avaliaram mais profundamente 6 plantas, que são manjericão, losna, anador, hortelã graúdo, alho e laranja amarga. São todas plantas que a gente tem no Brasil. Tendo em consideração, pessoal, que Cuba é uma ilhazinha de 11 milhões de habitantes. Vocês vão ver que tiveram vários que tiveram uma resposta positiva, né, para diurético. Aí eu deixei a pergunta aqui, quantas plantas com ação diurética existirão no Brasil? Eu encontrei outro estudo de lá também, estava relacionado a esse, que eles encontraram uma planta que tem uma atividade diurética igual ou maior do que a furosemida, tantas plantas que podem ter esse potencial, não só diurético, né, mas outros potenciais também. O Brasil tem 30% das florestas tropicais do planeta, e as florestas tropicais são as que têm maior biodiversidade. Quer dizer que aqui se encontra a maior quantidade de espécies do mundo, o que dá um grande potencial para descobrir moléculas diferentes para o tratamento de muitas ou quase todas doenças, né? Temos essa medicina tradicional que eu falei antes, né, que pode ser uma grande fonte de informação. Essa diversidade étnico-cultural favorece isso, né? Temos centros de pesquisas e universidades que têm interesse, né, de fazer esse processo de pesquisa. Temos serviços públicos que demonstrou aí com o Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né, que a cada ano, né, mais cidades utilizam, né, as plantas medicinais, ou seja, em várias partes do sistema público, em hospitais, mas também na atenção primária. Temos indústrias nacionais com potencial de produção importante, né? Isso geraria uma grande soberania, né? Hoje a gente está vendo vários medicamentos que a gente não está conseguindo comprar de forma estável no mercado internacional, e quando a gente produz aqui, isso dá uma estabilidade para o processo, é mais barato, e democracia no tratamento. As fitoterapias têm atividade em algumas áreas onde drogas convencionais atuam mal. A gente tem aí alguns estudos interessantes, né, sobre a utilização na saúde mental, né, em vários pacientes que já não estavam respondendo a outras drogas e ter uma resposta positiva com algumas plantas medicinais, mas isso se aplica em diversas doenças. Temos menor incidência de efeitos adversos, menor risco em consequência disso, e principalmente se você usa, por exemplo, o RENISUS, né, essa lista, Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, você vai ter menor possibilidade ainda de estar gerando um efeito adverso.
menor custo de desenvolvimento e produção. Às vezes esse custo é nulo, né? Você planta ali no fundo do quintal da unidade de saúde, você planta no quintal da casa do paciente, né? Esse custo é ausente. Menor impacto ambiental, e às vezes esse impacto pode ser até positivo, né? Você pode fazer uma floresta de planta medicinal, e isso vai estar contribuindo com o meio ambiente. Melhor aceitação pelo paciente. Os pacientes, como eu disse anteriormente, né? Eles vão continuar utilizando, né? Eles utilizam isso por gerações e gerações, aprenderam com seus pais e com seus avós. Ou seja, estão abertos para utilizar. E quando você diz que não, simplesmente eles vão utilizar na dose que eles acharem importante, da forma que acharem importante. Quando vocês chamam para conversar esses pacientes, falam, né, de que você confia nesse processo, porém, tem que ter alguns determinados cuidados, você pode discutir com esses pacientes a dose, a forma de utilização, o tempo de utilização, a forma de cultivo, de armazenamento, maior aplicação em problemas comuns de saúde, né? Pela mesma o histórico que eu falei, né? Ou seja, as pessoas usam principalmente por os maiores problemas, né? Se você for comparar, né? Quais eram os problemas mais frequentes no passado? Problemas infecciosos, respiratórios e gastrointestinais, né? Ao longo da história. Vocês vão ver que esses são os problemas que mais a gente encontra plantas medicinais eficientes. Melhor aplicação no indivíduo saudável, ou seja, o chá com bolacha que eu falei anteriormente, né? Não tem problema nenhum, né? Menor incidência de tolerância e dependência, né? Principalmente aí a gente tem um exemplo das doenças da saúde mental, os benzodiazepínicos, diazepam, clonazepam, etc., né? E a gente vai ver que nas plantas medicinais a gente tem menos tolerância. O que é a tolerância? Com o tempo, o efeito do medicamento vai diminuindo. No caso da planta medicinal, isso é menor. E menos dependência. O que significa que a pessoa, cada dia, está mais presa, né? Na planta medicinal, isso também é menor. Atuação nas diferentes especialidades médicas. A gente tem um crescente interesse por profissionais e usuários, isso é verdade. Porém, temos poucos cursos de formação. Temos uma ausência aí na maioria dos currículos, né, de uma disciplina que trate com profundidade isso, já que uma grande parte dos profissionais de saúde utilizam posteriormente, só que não veem isso nas universidades. Isso é um grande problema, né, e nos deixa atrás cientificamente em conhecimento, né. A gente tem um grande conhecimento popular e um mediano a pequeno conhecimento científico, né, sobre as plantas medicinais. Só que um potencial gigantesco, né, para a gente crescer nessa área. Insuficiente qualidade da prescrição, a gente não tem regulamentado isso de forma adequada, né? Geralmente as prescrições são de forma oral, né? Tomem esse chazinho, né, de tal forma. Insuficiente qualidade dos produtos no mercado, né? Porque tem um grande mercado informal, né? Confusões, né, do que é homeopatia, do que é floral, do que é manipulação. A homeopatia tem uma teoria, utiliza-se em uma quantidade muito pequena, um processo de diluição, né? Se dilui uma mesma molécula muitas vezes, e o objetivo é que essa molécula cause uma função mais ou menos o que a doença está causando no seu corpo, e de forma que o corpo reaja a esse composto homeopático e consiga a função contrária da doença, né? Ou seja, combata a doença. Os florais são utilizados, como o próprio nome diz, substâncias a partir de flores, né, em gotas, com diferentes funções, e a manipulação utilizando diversas formas fitoterápicas. Esse amplo uso tradicional dá mais uma segurança, né? Óbvio que ninguém, né, acredita que um capim da lapa, uma camomila, que são coisas que estão, inclusive, na culinária do dia a dia, mas todo mundo toma chá no nosso dia a dia. Ninguém tem medo, né, de que uma planta dessa faça mal, já que todo mundo consome todo dia, né? Ou seja, é uma coisa muito utilizada. Ocorrência na região ou no mercado, né? Você não pode passar uma planta que tenha uma evidência muito boa, só que é uma planta da Coreia do Sul, né? A pessoa não vai encontrar aqui, ou se vai encontrar é muito cara, né? Você deve passar as plantas que estão disponíveis de forma gratuita ou barata na região que essa pessoa mora, né? E existem muitas plantas similares, né? Às vezes tem uma planta na China que tem determinada função
E a gente vai estudar mais a profundidade, a gente descobre uma planta que tem as mesmas moléculas ativas aqui no Brasil, em outro ecossistema. Ausência de problemas para obtenção e produção, como eu falei, potencial para o uso em atendimento primário de saúde, que é o nosso foco, né? Que é o atendimento da maior parte da população, e uma validação científica que nos deu uma segurança. Aqui é uma revisão, né, de vários artigos, são alguns fitoterápicos para ansiedade, né? Fitoterápicos que têm função sedativa, valeriana officinalis, o hortelã, a camomila, flor de laranjeira, erva cidreira, capim-limão, maracujá, espinheiro branco, o lúpulo, todas essas plantas têm função na redução da ansiedade. Esses dois artigos de 2020, né, o anterior e esse, é um artigo que avalia a Moros nigra, que é a amora, né, que é essa que está aqui do lado, na menopausa, né, nos sintomas do climatério. E se utiliza esses dois questionários, né, o questionário de saúde da mulher e o Short Form Health Survey. Esses dois questionários se aplicam antes e depois aos 60 dias. E o que se observa? Primeiro, os sintomas intensos que foram identificados no começo não foi encontrado em nenhuma das mulheres participantes, mas teve uma melhoria geral dos sintomas e de forma específica, né? Houve uma melhoria dos sintomas somáticos, vasomotores, problemas do sono, memória, capacidade funcional, dor, vitalidade e saúde mental. Vocês vão ver aí a diferença do intervalo P. Eu vou falar, né, de forma geral de algumas plantas. Capim-santo, né, que é o Cibopolgon citratus, que é muito frequente no Brasil, né, em grande parte do mundo também. Ele é um alimento, né, importante, vocês têm vários alimentos da nossa culinária que são feitos com eles, né, no Brasil e no mundo também. Ele é rico em vitaminas e minerais, né, como vocês podem ver. Ele tem função anti-inflamatória, analgésica, antidepressivo, calmante, antidiarreico e contribui na digestão e contra a gastrite, diminuição da absorção do colesterol, que é um efeito muito positivo, e é galactagogo, ou seja, favorece a produção de leite materno. Erva doce também é fonte, né, de minerais e vitaminas, tem uma função antiespasmódica, anti-inflamatória, antimicrobiana. Você pode mascar o frutozinho, que é bem pequenininho dela, né? Ele tem uma função aí, diminui o mau hálito, ele é expectorante, diurético, é menagogo, ou seja, favorece descer a menstruação da mulher, e galactagogo, né? Essas duas plantas, né, que eu falei anteriormente, elas podem ser consumidas em diferentes formas. As duas também podem ser utilizadas de forma externa, né, em pomadas, mas a utilização delas é em forma de infusão, através do chá comum, né? E aqui uma coisa interessante, né, só para vocês terem ideia, eu já tratei, né, diversas pacientes com a erva doce para aumentar a produção de leite. A minha concepção foi positiva. Agora, o contrário também já aconteceu. Aconteceu uma paciente, chegou a mim, a criança já não mamava, porém a mulher continuou produzindo bastante leite, né? E aí já tinha muito tempo que ela havia tirado o bebê do peito, né? E continuava produzindo, não sabia por quê, já havia ido na ginecologista, já havia ido no clínico, já havia ido em outros médicos. E aí, no processo de avaliação dessa paciente, eu identifiquei que ela tomava chá de erva doce quase todo dia. Retiramos a erva doce do consumo dela e pouco tempo depois ela retornou para dizer que parou de produzir leite. O boldo, né, que é o Plectranthus ornatus, o boldo, ele favorece a digestão, é antiácido, antibacteriano. Ele pode ser consumido, né? Você pode comer meia folha, mas também pode ser feito o chá de uma folha, né? O chá de uma folha, no caso, a infusão, né? Não utilizar em gestantes, né, e lactentes. Na gestante, ele causa risco de aborto, né? Assim como a canela, né? A canela, o chá de canela, esse chá comum, né, que é vendido no supermercado. O alecrim é um condimento e conservante, né, de alimentos. Ele tem várias funções: antidepressivo, anti-inflamatório, atua fundamentalmente, né, intestinal, é importante, analgésico, diminui a dor, anti-hemorroidal. Você pode fazer banhos de assento com ele, né? Tem uma função anti-inflamatória local aí na hemorroida.
Ele é estimulante, antisséptico, né? Você pode fazer gargarejos na boca, né? Se tiver alguma lesão, ele tem essa função antisséptica e cicatrizante, e para as úlceras, né, na boca, e estimula o crescimento do cabelo, né? Você pode usar, né, uma colher de sobremesa para cada 300 ml, 3 vezes ao dia. Quando a gente fala aí, uma colher de sobremesa da planta seca, triturada, né? No caso das outras, né, você pode usar mais ou menos essa quantidade, ou até um pouco mais, né, nas anteriores, de uma colher de sobremesa a uma colher de sopa, né, da planta seca triturada. Em geral, da planta em vivo, né, das folhas, você pode usar um pouco mais, né, porque tem muito líquido aí dentro. Quando as plantas são pequenas, né, para uma infusão, em geral, você usa 3 folhas, né, para cada 300 ml. Quanto a folha é muito grande, você usa 2, né, mais ou menos isso daí, da folha em vivo, né. Erva cidreira um ansiolítico, reduz a frequência cardíaca, induz o sono, ele reduz aí a vasoconstricção, né, de alguns vasos cerebrais, antiespasmódico, principalmente para as cólicas intestinais e menstruais, antiácido, mucolítico, ou seja, reduz o catarro. Você pode usar 3, 4 folhas para cada 300 ml. Hortelã grosso, também é uma planta muito segura, né? Também é utilizada em alimentos, né? E etc. Antibacteriana, antipirético, anti-inflamatória, é muito utilizado, né? Para a zona da boca e garganta, tanto em gargarejo como em chá. Antitussígeno, você pode fazer a mastigação da folha fresca, né? Que serve para rouquidão e para inflamação. Você pode fazer xarope. O xarope, pessoal, no processo de criação do xarope, tem que ter carboidrato no processo, né? Em geral, se usa mel ou açúcar. No xarope, pode-se usar de 30 a 40 folhas frescas em 100 ml de água e de 150 a 200 gramas de açúcar, né? Ferver e coar. Uma colher de sopa de 3 a 5 vezes ao dia. Também pode fazer a inalação do vapor, oriundo da decocção, né? Você bota para ferver lá bastante tempo, depois você respira esse vapor. A moringa oleífera é um dos medicamentos que tem mais micronutrientes, né? Tem 43 oligoelementos. Só para vocês terem ideia, tem uma diferença, né, das folhas frescas e das folhas secas, né, da quantidade de nutrientes, mas a gente vai encontrar aí até 10 vezes mais vitamina A do que a cenoura, 7 vezes mais vitamina C do que a laranja, 17 vezes mais cálcio do que o leite, 15 vezes mais potássio que a banana, 25 vezes mais ferro do que o espinafre, 9 vezes mais proteína do que o iogurte. O que eu fazia, né? Utilizava a fórmula da multimistura da pastoral da criança, junto com a moringa oleífera, né? Para meus pacientes com desnutrição, né? E consegui obter uma resposta interessante. Ela tem muitos nutrientes e cada vez está mais utilizada no mundo inteiro. Aloe vera também é uma planta muito utilizada, também muito segura. As pessoas utilizam no cabelo, para dar reidratação no cabelo, na pele, para hidratar a pele, né? Mas também pode se utilizar, você raspa ela, né? Pode usar uma colher como antiácido, tem um grau de evidência aí importante. É você cortar o centro dela como se fosse um bocal de uma caneta, né? Ou seja, formato de um supositório, e solicitar para a pessoa que está com uma hemorroide inflamada para utilizar todo dia antes de dormir o supositório de aloe vera, né, da babosa. O tratamento anti-úlcera, aqui tem mais evidência, é a Maitenus ilicifolia, que é a espinheira santa. Ela é utilizada a folha, né, se utiliza 3 folhas em infusão 3 vezes ao dia, né, se utiliza até 15 dias, mas pode fazer ciclos, né, de tempos em tempos. A Basilica oleracea, couve comum, né? A couve é um dos alimentos mais alcalinos que tem. Você pode bater ele e tomar como suco comum, né? Que vai, no momento, reduzir a acidez. Temos a Esquinus terebintifolius, que é a aroeira. A aroeira tem várias utilizações, né? Por exemplo, se você utilizar o chá da folha, beber é tóxico. Só que o chá da folha ele é muito bom como antisséptico, né, na limpeza de feridas. Você faz a infusão do chá da folha e pode lavar as feridas, né, do paciente
e tem uma função aí antibacteriana, né? Interessante. Agora, para o tratamento anti-úlcera, você raspa o caule, né? E bota para secar, e você vai usar aí esse caule triturado, mais ou menos uma colher de sopa também, 3 vezes ao dia por 15 dias. É importante a gente dizer isso em um momento que as pessoas usam omeprazol muito, né, em demasia, e o omeprazol está relacionado com vários efeitos adversos, inclusive, né, redução do cálcio, né, no organismo, osteoporose. Aí você chega, a pessoa está tomando omeprazol há meses ou até anos, e nesses casos, sim, podem ter efeitos adversos graves, e a gente pode substituir por alguma dessas plantas medicinais. Crotalária, né, uma função um pouco diferente, né, mas a gente até tinha um interesse de fazer uma pesquisa, né, sobre isso. Há relatos, né, não tem grande evidência, né, mas a gente queria fazer a pesquisa, de que com o plantio da crotalária, né, se atrai a libélula, e essa libélula consome o Aedes aegypti. Algumas prefeituras do Brasil estiveram plantando crotalária, né, no município inteiro, e disseram que tiveram a diminuição da quantidade do índice de infestação, né, que é a quantidade de larvas, né, encontrado nas casas das pessoas. Deixo aqui algumas das bibliografias que eu utilizei.